Ok, estamos gravando, estamos nós aqui de volta na primeira live da disciplina 3, né, Roberto? É isso? Disciplina Isso. 3, que será conduzida hoje pela professora Natália, que já está aqui com a gente. Eu vou ficar um pouco aqui, Natália, agora, e vou sair um pouco, eu tenho que resolver uma coisa lá do outro lado do oceano, e mais tarde eu volto de novo aqui, tá? Tem uma pendência lá que eu preciso acertar, você vai tocando aí a aula, eu volto para dar uns pitacos logo mais. Então vamos. Você tem alguma coisa, Roberto, inicialmente para colocar? Algum aviso? Não, tá tudo em ordem. Natália, pode tocar, Natália. Se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui, tá, Natália? Você pode me Maravilha. chamar aqui, tá? Então eu vou sair um pouco, Natália, vou deixar ligado aqui, mas eu preciso falar com a minha esposa um pouquinho, resolver umas questões que estão ocorrendo. Logo mais eu estarei de volta, tá bom? Tá ótimo, professor. Obrigada. Antes do senhor sair, eu só quero reiterar os meus agradecimentos aqui pela oportunidade, por mais uma vez poder estar junto de vocês nesse projeto que o senhor sabe que para mim tem um valor assim maior do que qualquer outro. Então, muito obrigada por me trazer para esse momento que eu tenho certeza que vai ser muito rico aqui entre todos nós. E eu adorei quando o Roberto me falou que era pelo Meet, que eu veria, né, quem gosta de abrir a câmera, que eu veria as pessoas, que eu poderia abrir chat, isso para mim faz toda a diferença. Apesar de eu já estar acostumada com as transmissões pelo YouTube, estar aqui junto com eles, né, poder ter essa troca mais próxima, foi sensacional. Então, adorei. Obrigada mais uma vez. Ótimo. Deixo vocês com a Natália, vocês estão em boas mãos. Logo mais eu venho para cá de novo. Combinado. Alguns problemas. Aguardamos. Ótimo. Até já, gente. Roberto, meu super parceiro, fiel escudeiro, obrigada. O Roberto tem me ajudado muito. Muito obrigada por tudo. Bom, né? Eu não preciso nem falar aqui o quanto ele nos auxilia, né? Nós, professores, os alunos. Então, é lógico, Roberto, que eu também não poderia começar a falar nada sem dizer o meu muito obrigado a você, né? Por todos os direcionamentos, as orientações. Eu tenho aprendido muita coisa com você, muito mesmo. Obrigada pela parceria. A gente se conheceu na primeira oferta do curso. E estamos juntos nas pesquisas, nos estudos. Vale a pena a gente construir amizades dessa forma. Obrigada, Roberto, mesmo. Pessoal, prazer imenso estar com vocês aqui hoje. Estou vendo a Raíssa, que é minha super parceira de... Não vou falar de quantos anos, Raíssa, para a gente não entregar a idade, porque isso não vem ao caso. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. Mas é muito bom te ver por aqui, né? A gente está junto de novo. Eu e a Raíssa somos parceiras de mestrado lá da UFSCar. É muito bom poder trabalhar com você, né? Eu vejo as fotos, sinto a maior saudade. E é bom demais a gente se encontrar de novo aqui. Bom, para todos vocês, né, que estão me vendo pela primeira vez, eu costumo brincar que eu sou professora de formação e de nascença. Não tem, isso nunca foi uma dúvida para mim. Eu nasci professora e sempre soube disso. Não era uma suposição, não foi eu já ouvi colegas dizendo que não foi isso que escolheu e seguiu, e está tudo bem, mas não é o meu caso. Eu já sabia o que era, segui em frente e fui adiante sabendo mesmo, com tudo bem claro. Sou uma professora do chão da escola, estou acostumada, já estou dentro da escola, entendo a maior parte dos desafios que vocês guardam, que vocês relatam, que vocês carregam, compartilho de muitos deles. E aqui, para a nossa disciplina, eu quero justamente que a conversa flua nesse sentido. É claro que ela tem a sua complexidade, ela tem os detalhes que a gente vai conversar com calma sobre cada um deles daqui a pouco, mas eu vou procurar associar tudo que a gente vai falar ou fazer as conexões com a nossa prática. Afinal, não seria essa mesma razão pela qual nós estamos tentando entender como se dá essa relação com o saber? Essa é a minha proposta principal. É a gente pensar nos nossos estudos, pensar
no conteúdo que a gente vai estudar dentro da nossa disciplina, mas sempre conectando tudo isso com as nossas práticas, as nossas experiências de vida, os nossos projetos pessoais, os nossos objetivos, e, claro, daqueles que convivem com a gente também, principalmente dentro da escola, que é o nosso universo, é o nosso campo principal de análise de estudos aqui, tá bom? Só para fechar essa parte, né, de falar que eu comecei a me apresentar e passei para a disciplina, eu sou graduada em Direito, sou graduada em Pedagogia, sou mestre em Educação e sou doutora em Educação também, pela UFSCar. Eu sou professora efetiva na rede de Ribeirão Preto, e sou docente na Universidade de Bebedouro. Já faz alguns anos que eu leciono na universidade e confesso que o ensino superior tem cada vez me encantado mais. Gosto muito dos adultos. Estou nos extremos, né? Crianças e adultos. Mas o ensino superior, de fato, o contato com os adultos, de fato, é o meu campo principal de atuação. Na nossa disciplina, a gente vai falar de um tal de Foucault. Quem é esse, gente? Alguém já ouviu falar desse tal de Foucault? Estou trazendo uma novidade muito grande aqui. É uma coisa muito esquisita falar dele. Calma. A gente vai trabalhar para vocês conhecerem um pouquinho mais, né? Quem já teve contato com as teorias de Foucault vai conhecer um pouco mais, vai entender de forma mais aprofundada, e quem nunca teve, tudo bem também, tá? Porque a gente vai tratar sobre ele de uma forma bem introdutória. Vamos falar primeiro sobre a vida e obra dele, depois a gente começa a passar para os conceitos principais. Na nossa disciplina, nós teremos 3 lives. A de hoje, a gente está começando hoje, teremos uma no dia 17, e a última, esqueci a data da última, gente, preciso abrir o calendário aqui, que esqueci completamente o dia. 1º de dezembro. Isso, 1º de dezembro é a nossa última live. E quarta-feira, né? Só porque a gente mudou, né? Era de terça-feira, por conta das suas dificuldades, as 3 lives serão de quarta-feira. Peço desculpas por esse transtorno, pessoal. De terça-feira eu estou na universidade. Não tinha como eu remanejar isso. Então, graças a Deus, deu certo da gente estar juntos na quarta-feira. E, já aproveitando, né, sei que vocês vinham de uma rotina em que a terça era né, o dia que vocês já tinham se organizado para as lives. Quem não puder, a gente está gravando, não puder assistir, assistam depois. E eu já me coloco totalmente à disposição para a gente conversar mais, para a gente tirar dúvidas, trocar ideias, tá? Vocês fiquem à vontade, eu vou deixar meus contatos, daqui a pouco eu já vou deixar meus contatos para vocês, e a gente vai continuar conversando, tá? Como eu disse para vocês, a nossa disciplina, ela, obviamente, tem os seus detalhes, tem as suas minúcias teóricas, a sua complexidade? Tem. Mas a gente vai tratá-la de uma forma muito leve e sempre conectada à nossa prática, para que tudo que a gente vai estudar faça o máximo de sentido possível para todos nós, tá bom? E quando não fizer, a gente compartilha, troca ideias para poder chegar num senso sobre o que está sendo estudado, sobre o conceito que a gente queira se apropriar, tá bom? O nome da disciplina, Foucault e Educação. Então, perspectivas de subjetivação. Foucault e Educação. Vocês já sabem, a partir desse momento, que ao longo de toda a disciplina, a gente vai discutir as teorias de Foucault no contexto educacional. Foucault, pessoal, é um autor que tem muitas obras. Calma que a gente vai entrar para vocês entenderem quem ele é melhor. Mas o Foucault tem muitas obras, as obras dele são incríveis, eu sou suspeita para falar, porque a gente já vem de uma linha de pesquisa dentro da universidade muito, muito, muito fundamentada nas teorias Foucaultianas. Então,
obviamente, eu tenho uma afinidade muito grande com as teorias dele. Aliás, gosto muito, inclusive. Claro que existem a crítica, né? As críticas, assim como para qualquer teoria. Mas a afinidade com as dele são muito grande, inclusive ele ancorou os meus trabalhos, eu gosto bastante dele, e a gente vai poder aprofundar bastante esse estudo ao longo das nossas conversas, tá? Ele tem uma obra muito grande, ele tem muitas obras, porque o Foucault era professor. E como ele era professor, muitos dos cursos dele se transformaram em livros. Então, ele tem um arcabouço, né? Ele tem um volume de obras muito grande. É claro, obviamente, a gente não vai conseguir passar por toda a obra dele, mas alguns textos, e principalmente, né, os principais releitores dele, a gente vai estudar, para que vocês possam ter contato com os principais conceitos que o Foucault trabalha nas suas teorias. E, claro, sempre pensando nesses conceitos dentro do universo educacional. Porque, como eu disse para vocês, a obra dele é muito vasta. Então, nem tudo que ele escreveu está totalmente, né, está dentro, é sobre educação. Não. Mas a gente vai fazer a análise dos conceitos dele dessa forma, tá? Pensando-os dentro da educação. Até porque os grandes releitores dele, inclusive um deles eu trouxe textos, eu recomendei textos dele na ementa de vocês, é o professor Veiga Neto, já tratou amplamente sobre esse assunto, tá? Da relação dos conceitos de Foucault com a educação. Eu sugeri, inclusive, um livro que leva esse nome, né? Foucault e a Educação, é do professor Veiga Neto. Tem um trechinho dele que a gente vai estudar dentro de um dos nossos fóruns, mas eu também, eu e o Roberto até trocamos essa ideia. A gente vai deixar o livro como sugestão para vocês. É um livro bem curto, ele não é longo, foi um dos primeiros livros que eu li dos releitores do Foucault, e ele trata, né, da vida e obra do Foucault no contexto da educação de uma forma muito leve, muito interessante, e como eu disse, é um livro curto, então você não fica assim cansado de ler o mesmo livro. É uma leitura super rápida, assim, e bem bacana para quem quer se aprofundar nas teorias Foucaultianas, tá bom? Mas a gente vai falar um pouco mais quando chegar lá nos fóruns. Eu quero falar um pouco sobre a nossa ementa. Eu quero que a nossa disciplina fique bem clara para vocês não terem dificuldades assim sobre realização de atividades, buscar os textos, né? A gente já deixou tudo bem certinho para vocês poderem realizar da forma mais tranquila possível, tá bom? Eu vou fazer uma apresentação para vocês aqui, que eu acho que vai nos ajudar bastante e vai nos permitir ver tudo isso de uma forma mais clara e organizada. Vou compartilhar a tela, e aí vocês me contam se estão vendo. Acho que no começo... Bom, agora acho que vai carregar. Já estão vendo? Sim. Sim? Ótimo, ótimo. Pessoal, eu coloquei ali no cantinho do slide que vocês estão vendo, essa apresentação, inclusive, Roberto, depois eu vou salvar em PDF para a gente disponibilizar para eles, tá? Ótimo, legal. Ali no cantinho, vocês podem ver, tem o meu Instagram profissional e tem também o meu e-mail pessoal, tá? Se vocês quiserem, pode me chamar no direct do Instagram, eu respondo todas, tá? Às vezes, assim, ou eu tô na universidade, ou eu tô na escola, não dá tempo de eu ver na hora, mas eu respondo tudo bem rápido, a gente conversa bastante pelo Instagram. E o meu e-mail direto também, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, conversar, tá bom? Pode ficar à vontade para me mandar lá. Bom, então hoje a gente vai falar sobre essa nossa super disciplina, Foucault e a Educação. E eu tenho certeza que depois que vocês conhecerem um pouquinho mais do Foucault, muitas coisas novas, né, muitos olhares novos vão se abrir diante de vocês, para que vocês possam enxergar algumas coisas por um outro prisma,
tá? Sem distinção de certo e errado, tá? Não estamos aqui para dizer que isso é certo, isso é errado. Não. É mesmo uma proposta de um novo olhar, porque justamente a gente está tratando sobre relações com o saber, e dentro das relações com o saber a gente tem uma diversidade muito grande, e cabe a nós respeitá-la, acolhê-la e fazer as nossas escolhas, ok? Bom, vamos em frente. Como a nossa disciplina está organizada? Nossa disciplina está organizada em 6 semanas. Na primeira, segunda, terceira, quarta e quinta semanas, nós teremos os nossos fóruns. É muito, muito importante, pessoal, que vocês participem o máximo possível dos fóruns, tá? Porque ali é o momento em que você não só tem a total liberdade, você sempre tem, mas ali é o espaço ideal para você compartilhar as suas opiniões e também para você conhecer as alheias. É um espaço de compartilhamento muito rico. Então, eu recomendo muito, né, e peço que vocês se organizem para participar dos fóruns com frequência, né, mais de uma vez, se possível, claro, fazendo a leitura, né, dos materiais, porque é claro que isso vai fazer toda a diferença no seu desempenho, na compreensão de tudo que a gente está discutindo. No primeiro fórum, inclusive o texto vocês já tiveram acesso, nós vamos falar sobre as notas introdutórias sobre a vida e obra do Foucault. Então, no primeiro fórum, a gente vai entender um pouco sobre Foucault, quem ele é, as propostas teóricas dele. A gente vai fazer essa análise inicial, com apontamentos iniciais, para a gente poder entender de forma contextualizada o que Foucault está tratando, do que ele vai tratar, né? Qual é o seu grande mote, tá? Então, nesse primeiro fórum, a gente vai conversar um pouquinho sobre a pessoa dele, quem ele é, sobre as propostas, enfim. No segundo fórum, a gente já vai começar a trabalhar os conceitos essenciais em Foucault. E aí, nesse segundo fórum, a gente vai entrar para uma das grandes discussões da teoria Foucaultiana, né? Um dos grandes motores dos estudos dele, que é justamente o sujeito. Compreender o sujeito. Quem é esse sujeito? O que é sujeito para o Foucault? O que é sujeito para você? A gente vai pensar sobre tudo isso, claro, como as teorias dele, né, como subsidiados pelas teorias dele, tá bom? Então, não vai ser esse o único conceito que a gente vai estudar, mas, obviamente, a gente vai partir desse conceito, porque o estudo do sujeito dentro da teoria Foucaultiana foi o que mobilizou toda a sua construção, né? Foi o que mobilizou todo o pensamento dele ao longo, né, da sua trajetória. Muitas pessoas acham que, na verdade, né, o que mobilizou Foucault foi o estudo do poder. E não é isso. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, quando a gente começar a entender um pouquinho mais sobre ele, tá? No Fórum 3, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre as relações entre norma, normal e normalização. A gente vai entender como é que, na perspectiva Foucaultiana, se define o que é normal, o que não é normal, o que é a norma, o que a gente normaliza, ou seja, o que a gente torna normal. Lembrem-se, normalizar algo, alguém, um estereótipo, uma relação, traz muitos efeitos. Normalizar o sujeito indisciplinado, normalizar o sujeito disciplinado, normalizar quem é o bom aluno, normalizar quem é o mau aluno, normalizar quem é o bom professor, quem é o mau professor. Vejam como os efeitos podem ser positivos ou não. Podem ser estereótipos, podem ser motivações. Tudo que a gente normaliza tem uma consequência, tem um efeito. E o Foucault deixa muito claro que esse efeito pode ser positivo e pode não ser. Então, a gente vai entender um pouco como se dá essas relações entre norma, normalidade, normalização e a anormalidade também.
No fórum número 4, a gente vai entender um pouco sobre institucionalização e corpos dóceis. Corpos dóceis é um conceito muito característico do Foucault, é um conceito que ele trabalhou com muita força em várias das suas obras, e a gente vai entender um pouco como acontece a docilização, como que as instituições estão relacionadas com a produção do sujeito dócil. A gente vai ver isso lá no Fórum 4, né? Então percebam que isso já é lá na 4ª semana, quando a gente já tiver avançado bastante nas teorias, nos conceitos. No Fórum 5, eu trouxe um texto, uma proposta muito interessante do professor Veiga Neto, que eu já falei para vocês, é um releitor do Foucault, para a gente pensar a pedagogia moderna de outros modos, com base na teoria Foucaultiana. Então, a gente fecha a nossa disciplina, né, os nossos fóruns, ali no Fórum 5, com essa perspectiva, né, de um olhar outro, de uma outra forma de olhar para a pedagogia, para o que a gente normaliza, para as nossas relações, para as relações com o saber, para as relações de poder, e assim por diante. A gente encerra a disciplina com uma atividade. A atividade é um questionamento, e é um questionamento que vai exigir de vocês uma elaboração sobre os conceitos que já foram estudados ao longo do fórum, não é nada de muito complexo, tá? E um relato autobiográfico sobre esses conceitos. Então, eu vou pedir para vocês relatarem, né? Eu pedi para vocês relatarem alguma experiência de vida que esteja relacionada com aqueles conceitos sobre os quais vocês estão tratando na resposta, tá bom? Então, eu estou tratando sobre o sujeito dócil. Aí você vai me contar na sua resposta se você já vivenciou alguma experiência em que você presenciou a docilização do sujeito, em que você percebeu que a docilização aconteceu em algum procedimento, tá bom? Eu tive alguma mãozinha levantada aqui? Não, parece que eu ouvi um barulhinho de mão. Eu, Natália. Pode falar, Roberto. Eu não estou te ouvindo. Só está fechado. Aí. Tá, agora eu abri. Não, só para eles não se perderem um pouquinho, porque essa atividade que a gente tem feito desde a primeira disciplina, na segunda e na terceira, eles acabam ficando com um pouco de dificuldade. Então, só vou fazer um adendo ao que você está falando. Perfeito. Então, o que aconteceu, pessoal? A gente percebia que tem gente que achava que para cada disciplina eles tinham que fazer uma nova autonarrativa. E o que a gente fez é o seguinte: vocês fizeram na primeira, vocês fizeram na segunda, a partir dos conceitos. Então, eu conversei com a Natália, e ela achou por bem ela trazer algumas questões para vocês, para orientar essa escrita. Então, vocês vão dar uma continuidade no que vocês estavam fazendo, né? E no final de cada disciplina, a única diferença é que ela está dando elementos a mais para vocês trabalharem. Tá bom? Só para falar isso, Natália, porque às vezes eles ficam um pouco perdidos, só para contextualizar também. Tá bom? Obrigado. Excelente, Roberto. E, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida com relação à atividade, lá na frente a gente conversa de novo, tá? Mas ela é basicamente um questionamento mesmo sobre os conceitos que a gente estudou e se vocês têm alguma experiência de vida que está relacionado a eles para relatar. Porque, obviamente, aqui na disciplina a gente trabalha com os relatos biográficos, autobiográficos, então é evidente que eu procurei associar, trazer para vocês esse momento em que tudo que vocês estudaram pudessem ser pensados dentro da prática de vocês, das experiências que vocês já tiveram. E como eu disse, não precisa ser nada de muito, não precisa ser um artigo científico. Não, é uma resposta mesmo a um questionamento, tá bom? Então, basicamente, a nossa disciplina está organizada dessa maneira. Fórum 1, 2, 3, 4 e 5. E aí, na última semana, a atividade final, fechando os nossos trabalhos. Tá bom? Então, acho que essa não é muito novidade para vocês, porque eu imagino que vocês já estejam, mais ou menos vocês já estejam mais ou menos estejam organizados dessa forma, para realizar
as atividades. Então, novamente, né, eu vou reforçar, não deixem de participar dos fóruns, porque eles foram elaborados com base numa sequência teórico-didática para vocês poderem compreender as teorias, né, compreender os conceitos do Foucault que a gente vai trabalhar aqui na disciplina. Então, não deixem de participar para vocês não ficarem com essas lacunas. Mas, caso aconteça, conversa com a gente também ajuda vocês a se situarem melhor, tá bom? No plano de ensino, pessoal, vocês vão encontrar o descritivo de todos os fóruns, o questionário, né, a pergunta que tem essa atividade final, e o link para os textos, que eu acho que o Roberto também já disponibiliza, né, Roberto, os textos lá no ambiente? Eu vou disponibilizar, a gente não pode disponibilizar no ambiente, né? Questão Tá. legal. Então, o que a gente faz? Eu tenho um drive, e aí, para não dar confusão, eu vou soltando toda segunda-feira, quando a gente começa a disciplina, eu coloco eu mando para eles no grupo de WhatsApp e ponho no drive do curso também, tá bom? Excelente. Então, se por acaso você quiser algo adicional, alguma coisa, você avisa que eu insiro para eles também. Legal, perfeito. Então tá ótimo. Então a gente já tem essa facilidade, os textos são são simples, de fácil acesso, tá bom? Bom, feitos esses esclarecimentos iniciais sobre como será organizada a nossa disciplina, sobre as atividades que nós faremos, enfim, vamos começar a refletir um pouco mais sobre os principais conceitos que vão nos guiar ao longo dessas 6 semanas. Então, a gente vai começar juntos aqui a pensar um pouquinho sobre esses conceitos, sobre quais são as principais abordagens do Foucault, que, obviamente, estão relacionadas aqui com os nossos trabalhos no curso. Para começar essa discussão, eu pergunto para vocês, quem é o Foucault? Quem é Foucault? Quem será essa pessoa, né? Quem está por trás, né, desse sorriso, dessa face tão conhecida, tão marcante? Esse é ele, tá, pessoal? Esse que vocês estão vendo é o Foucault, né? Ele é falecido, já faleceu, mas as obras dele, né, continuam e orientam grandes pesquisas extremamente interessantes, e são obras muito robustas. A gente vai começar a entender um pouquinho mais sobre isso a partir de agora. Vamos fazer o seguinte, para eu saber como é que está isso, coloca no chat para mim quem conhece e quem não conhece. Coloca um sim e um não. Hashtag sim, hashtag não. Para eu saber como está isso, como está de... Eu conheço o professor, eu não conheço. Hashtag sim, hashtag não. Não. Sim, ai meu Deus, apareceu um sim. Um pouco. Não. Temos bastante não. Sim, eu amo. Ah, Raíssa, você não vale. Não, temos bastante pessoas que nunca tiveram contato. Olha lá, sim. E bastante que sim também. Olha só, me surpreendeu. Bastante que sim. Já conhece, já ouviu falar pelo menos, né? Alguma coisa, um pouco. Gente, a obra mais famosa do Foucault, já estudou, mas não lembra. É porque às vezes, né, a gente vê num contexto de graduação, alguma coisa bem pontual, e acaba, né, não tendo assim um contato mais aprofundado. Então, ela só ouço falar. Boa, Denise. Só ouço falar. Agora a gente vai entender um pouco mais dele, tá? A gente não vai só ouvir falar, não. Nós vamos falar mesmo. É muito comum, né, a gente ter esse contato superficial, porque às vezes a gente vê um texto só lá na graduação, ou algum vídeo dele, alguma coisa, né? E passa assim superficialmente. Então, algumas pessoas que tiveram esse contato têm um contato um pouco, né, com pouca coisa, ou nunca tiveram, porque realmente ele tem algumas abordagens mais complexas, né, que às vezes nem são ali tão referidas lá na graduação, né, fica mais para as pós-graduações mesmo.
quando a gente já tem um pouco mais de maturidade acadêmica para entender algumas coisas. Mas eu fiquei feliz, percebi que tem várias pessoas que já tiveram algum contato com ele, e quem nunca teve, fica tranquilo, tá? Hoje a gente vai ter condições de entender muito bem quem ele é, da onde veio, né, algumas das suas principais abordagens, e o que ele pretendeu deixar para a gente como grande legado. Bom, pessoal, o Foucault foi um filósofo, ele era professor, ele era psicólogo, escritor, né? Ele era um grande estudioso francês. Ele tinha um estilo literário muito peculiar, né? Muito próprio. Ele trouxe, ele revolucionou as estruturas, né? Ele revolucionou a filosofia do século XX, justamente por trazer esse prisma de análise muito diferente do que se estava ali acostumado naquele momento, né? No momento histórico em que ele consolidou as suas obras. Ele teve a grande influência do Foucault, né, o principal, dentre as muitas, né, mas a principal influência do Foucault foi o Nietzsche. Então, talvez vocês já tenham, algum de vocês, né, já tenham ouvido falar em Nietzsche. O Nietzsche foi uma grande influência para o Foucault, dentre muitas outras, né, mas o Nietzsche foi realmente um dos principais. E que a abordagem dele teve tão diferente, né? O que ele trouxe para a gente de diferencial? O Foucault propôs, inicialmente, uma análise arqueológica das coisas, né? Uma maneira de se construir o saber, de se relacionar com o conhecimento a partir da proposta da arqueologia. E aí, para isso, ele propõe um resgate histórico, né, um resgate histórico que não fosse linear. O Foucault, pessoal, ele queria justamente fugir dessa linearidade das coisas, entender as coisas de uma forma superficial, como se tudo, assim, isso é isso, então é isso que vai acontecer. Se é assim, é porque é isso. Se ele é diretor, é porque ele é autoritário. Se ele é autoritário, se ele vai assumir o cargo de diretor, ele vai mostrar as garras. Não é comum essas falas? A gente não fala bastante sobre isso? Essa linearidade é algo que não caracteriza a teoria Foucaultiana. Pelo contrário, ele queria fugir dessa maneira efetivamente superficial de compreender as coisas, de olhar as coisas. Então, ele trouxe novas propostas para nós desenvolvermos o pensamento, para nós entendermos como o pensamento sobre as relações, sobre as pessoas, sobre os sujeitos se constitui. Então, essa forma muito peculiar de escrita, de produção, é que fez dele um grande marco para a sua época e para as seguintes, né, pelo seu legado, inclusive. Alguns autores, inclusive o próprio professor Veiga Neto, divide o trabalho do Foucault em 3 partes. Uma parte que durou ali mais ou menos até a década de 1970, por aí, que é justamente a parte da arqueologia, né, quando ele traz essa primeira proposta de entender o pensamento. A segunda parte já estaria ali mais localizada na década de 70, né, nos anos 70, mais ou menos. E aí foi o momento em que o Foucault se dedicou com mais ênfase a compreender as questões da subjetivação, do poder. E aí sim ele se serviu de um outro método, que é o método genealógico. E aí a gente tem grandes obras produzidas nesse momento, né, que é, como eu disse para vocês, né, é um momento que marcou muito a produção, né, os estudos do Foucault. E, por último, a gente tem, né, a terceira fase, poderíamos assim dizer, né, uma última fase dos estudos de Foucault,
que foi um momento em que ele tratou um pouco mais sobre as questões, né, do cuidado de si, a coragem da verdade. Então, ele trouxe nesse momento com... As teorias do Nietzsche apareceram com muita força nesse momento da escrita dele, justamente pela característica dessa fase de sua trajetória pessoal e profissional, tá? A vida do Foucault, gente, ela foi bastante conturbada, né? Ela teve, assim, vários episódios, né? Teve muitos acontecimentos que, inclusive, influenciaram na maneira como ele escrevia, no que ele optou por estudar, na forma como ele olhava para as situações, né? Para as questões, para as relações. Ele nasceu na França e os pais dele, né, o pai dele era cirurgião, então a medicina sempre fez parte com muita força da vida dele, né, dos estudos dele, tanto que ele tem escritos que se referem a essas questões, falam sobre o hospital, enfim. Mas ele não foi para esse campo, né? Ele gostava mesmo da filosofia, então ele foi estudar filosofia, ele foi estudar história e tudo relacionado, né? O Foucault, depois de um certo, né, um bom avanço, né, depois de ter avançado um pouco em seus estudos, em seu desenvolvimento, ele se mudou para Paris. E aí, lá em Paris, ele começou a estudar, a se preparar para realizar, né, para aprofundar os seus estudos e seguir na carreira que era realmente o que ele queria. Então, ele se licenciou em filosofia, depois ele se formou em psicologia e, pouco a pouco, foi começando, né, a ministrar seus trabalhos, suas aulas em diversos países, na França mesmo, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Suíça, enfim, né, ele começou a passar por vários lugares. Uma das principais obras do Foucault, que é assim, uma das mais conhecidas, né, imagino que vocês também devam já ter ouvido falar dela, quem já teve algum contato com as teorias dele, é O Vigiar e Punir. É um livro bastante conhecido, eu recomendo muito a leitura, né, para quem gosta, quem puder. É um livro que eu não considero, assim, de uma complexidade tremenda, né? Lógico que ele é denso, mas é perfeitamente compreensível. E ali a gente encontra, assim, conceitos bastante chaves para a gente poder compreender muitas das abordagens dele, né, ao longo da sua trajetória, né? Obviamente, o Foucault, ele não agradou a todos, sabemos que nós não conseguimos agradar a todos, então ele também, claro, não agradou a todos, ele sofreu muitas críticas, sofre muitas críticas até hoje, e muitas dessas críticas se relacionam a questões políticas, né? Associam a obra dele a preferências políticas. E não é efetivamente a nossa intenção aqui na disciplina, né? Tratar as teorias deles sob o ponto de vista de preferências políticas. A gente vai, como eu disse para vocês no início, né, da minha fala, nós vamos nos ocupar de compreender as teorias dele no campo da educação, no campo das relações com o saber. Então, pensem, né, procurem sempre olhar, né, pensar dessa forma conceitual, fazendo essas correlações, tá bom? O que mais que eu posso dizer sobre o Foucault? Será que eu esqueci alguma coisa, professor? Não, tenho a impressão que é um bom começo. Um bom começo, né, para a gente começar entender. A conhecer também o Foucault pelo interior da obra, é uma forma de conhecê-lo também. Aos poucos, outros elementos podem ser trazidos, né? Isso mesmo, nós vamos trazendo, né? A gente vai seguindo, depois de falar um pouco sobre ele, a gente vai começar a falar um pouco sobre a obra mesmo dele, os conceitos dele, né? E aí vocês vão poder compreender o Foucault do ponto de vista, né, de suas produções, de fato. Mas conhecer sobre a pessoa dele é fundamental, porque
eu me lembro bem que quando eu comecei a estudar o Foucault e a gente conversava um pouco sobre a biografia dele, né? Esses aspectos biográficos diziam muito sobre o que ele abordava em suas obras, em suas teorias, né? Então, isso fez total diferença, né? Para a gente poder compreender o Foucault de uma forma mais ampla. O Foucault é muito conhecido por ter tecido duras críticas sociais, especialmente à medicina, às prisões, à psiquiatria, às escolas também. E para tecer essas críticas, ele se serviu, né, de alguns conceitos, dentre os quais a gente pode destacar o de discurso, né, para o Foucault. O discurso gera efeitos importantes sobre a maneira como o sujeito se produz, sobre a maneira como as instituições se produzem e são produzidas, sobre a subjetivação. Então, essas críticas, né, discurso, sujeito, poder, todos esses conceitos estão muito fortes em tudo que nós tratarmos sobre o Foucault, tá bom? O Foucault, quando ele foi o doutorado, né, professor? Quando ele foi prestar o doutorado, que ele foi reprovado, não foi isso? Foi o doutorado? Não, ou ele foi prestar o processo seletivo? Não, quando ele vai no sistema francês, naquele momento, o sujeito, para ingressar no doutorado, tinha que ingressar apresentando a sua tese. E é nesse texto que ele foi reprovado. Esse momento é crucial para o Foucault, né? O momento em que ele presta, né, o doutorado e é reprovado, é o momento em que ele se questiona. Ele questiona, mas quem é que diz o saber? Que saber é esse? Quem é que diz que o meu saber é um não saber? Ou que não é um saber não suficiente para estar no contexto dessa instituição? Então, esses questionamentos, né, claro, muito mais aprofundados, trouxeram para ele subsídios para que ele, então, começasse ali, ou se aprofundasse nesses estudos, né? Por isso que o Foucault tem muita conexão com o curso, com as relações com o saber, e ele tem escritos sobre isso, inclusive, tá? A gente, claro, vai tratando disso conforme nós formos evoluindo no curso, tá bom? Vamos falar, então, um pouco dos principais conceitos que nós estudaremos aqui na nossa disciplina, tá? Primeiro de tudo, como eu já disse para vocês, a gente vai falar sobre a perspectiva Foucaultiana na educação. Então, a gente vai pensar o Foucault dentro das práticas educativas, dentro das vivências, das experiências que acontecem no universo educacional. A gente vai procurar fazer essa relação conceitual para a gente poder, então, entender, inclusive, como as relações com o saber estão ali orientadas também por essas teorias. A gente vai falar um pouquinho sobre processo de produção da norma, então a gente vai falar sobre norma, sobre normal, né, o que a gente conversei com vocês ainda há pouco, sobre os fóruns, né, tem um fórum que a gente vai falar só sobre isso. A gente vai entender como se produz o sujeito normal, como se produz o sujeito anormal, e como os saberes estão envolvidos nessas produções, né? Como as relações que nós estabelecemos com o saber estão diretamente relacionadas a essas produções, à subjetivação. Para isso, a gente vai tratar um pouquinho também sobre institucionalização escolar, a gente vai entender o que é a instituição, né? Como a instituição, do ponto de vista do Foucault, tem um papel crucial na produção do sujeito, nas relações de poder que se estabelecem no seu interior e fora dela também. A gente vai entender um pouquinho como o efeito institucional
reverbera por essas relações, produzindo pessoas, comportamentos, normas, inclusive. A gente, consequentemente, vai entender também como acontece a docilização dos corpos e mentes na escola, dentro da perspectiva do Foucault, né? Docilização o sujeito dócil é um conceito do Foucault, então a gente vai entender como é que esse sujeito dócil se produz de acordo com as teorias dele, como é que essa docilização acontece a partir das relações de poder, das relações com o saber, e a gente vai entender como é que esse mecanismo que quando a gente fala, dá a sensação que nós estamos falando sobre o outro, né? Sobre o aluno, sobre uma outra pessoa, mas nós estamos envolvidos nesses processos. Esse aspecto é muito importante, né? Estamos num curso em que as nossas autonarrativas, a nossa biografia tem um valor muito grande. Então, eu sugiro que, ao longo desses estudos, dessas compreensões teóricas, vocês procurem também olhar para si, para vocês verem um pouco de si nessas produções, né? Para vocês reconhecerem um pouco das suas identidades, né? Das identidades que se produziram dentro dessa perspectiva, né? De acordo com o que o Foucault defende. E também nós vamos tratar sobre, claro, né? Esse a gente já vai começar desde o início, nós vamos tratar sobre o sujeito e as relações de poder na educação, que é um grande fato gerador na teoria do Foucault, né? As relações de poder é um grande fato gerador para a produção do sujeito na teoria de Foucault. Para a gente dar continuidade, eu creio que seja muito, muito, muito importante que tenha ficado claro para vocês até esse momento que o principal foco da teoria Foucaultiana não é o poder, não é a educação, não é a norma, não é a instituição. O principal foco, né? O foco central da obra Foucaultiana é o estudo do sujeito, de como o sujeito se produz, do que o permeia, das circunstâncias em que ele se inscreve, que justificam e legitimam a sua produção. Então, o nosso olhar também vai estar voltado para o sujeito, conforme a gente avançar aqui nos nossos estudos, na disciplina. Então, para a gente poder tratar disso de uma forma bem, bem próxima, eu gostaria de saber de vocês qual é a primeira palavra que vem à cabeça, à mente, quando falamos sobre sujeito. Eu vou disponibilizar para vocês aqui no chat um link para vocês colocarem a palavra, né? Uma única palavra, a primeira palavra que vem à mente quando vocês pensam em sujeito. Eu vou colocar o link aqui no chat, vou só parar, vou interromper essa apresentação, vou colocar o link aqui no chat, vou dar uns minutinhos para vocês, é só vocês acessarem o link e responderem a essa pergunta. Vou colocar aqui. Pronto. O link já está no chat. É só entrar e colocar qual é a primeira palavra que vem à sua mente quando você pensa em sujeito. Eu vou esperar vocês avançarem um pouquinho, porque se eu já disponibilizar aqui, a palavra de um pode sugestionar a de outro. Então, eu vou deixar vocês avançarem um pouco na resposta, e aí eu compartilho aqui como tá bom? Vou compartilhar aqui para vocês como vai ficar essas respostas. Acessem o link, tá? Acesse o link e aí coloca a palavra lá. Eu vou acompanhando por aqui enquanto vocês colocam. Galera, não é no chat não, tá? No chat tá o link. Aí vocês clicam no link e vão entrar na plataforma do Paul, aí vocês conseguem. Boa, Aldo, obrigada.
Pessoal, eu compartilhei aqui com vocês, né, a nossa nuvem de palavras sobre sujeito. Eu pedi que vocês, então, colocassem na nuvem qual é a primeira palavra que vem à mente quando vocês pensam em sujeito. Claro, né, depois do que a gente conversou, imagino que algumas coisas possam ter surgido. Mas esse programa, né, essas nuvens de palavras, elas têm um algoritmo que coloca em evidência as palavras que foram digitadas mais vezes. Então, se vocês perceberem aí, aluno, eu, pessoa, ser, homem, indivíduo, essas palavras estão maiores. Por quê? Porque foram digitadas mais vezes. Então, mais pessoas entre vocês pensou, logo que a gente falou sujeito, pensou no aluno, pensou numa pessoa, pensou em si próprio, pensou num indivíduo, num homem, enfim, né, no ser humano. E muitas coisas vêm à nossa mente quando a gente fala sobre o sujeito, né, pessoal? Vem o aprendente, vem subordinação, que eu achei uma palavra muito interessante e está bastante relacionada com o que a gente vai tratar aqui em alguns momentos. Vem o único, né? Eu também achei interessante essa observação, né? O sujeito é um ser único, a gente vai ver que o Foucault tem algumas observações sobre isso. Mas nenhum de vocês colocou a primeira palavra que eu acredito que o Foucault colocaria. Acredito, tá? Se ele estivesse aqui honrosamente assistindo a minha aula, eu imagino que a primeira palavra que ele colocaria nesta nossa nuvem seria poder. Quando a gente trata de sujeito, em Foucault, não há como nós não pensarmos em poder. E dentro da teoria Foucaultiana, o poder foi abordado de uma forma muito peculiar. Foucault trouxe uma nova forma da gente entender o que é poder, o que significa poder. Pensem comigo. Me dá um exemplo, qualquer um de vocês aqui no chat ou abrindo o microfone, fiquem à vontade. Dentro da escola, se a gente vive uma situação em que você pensa em poder dentro da escola, me dá um exemplo de situação que o poder vem à sua mente numa experiência dentro da escola. Pensa sobre isso. Um exemplo qualquer, que você logo pensa em poder. Na escola. Gestão. Redação final do PPP. Ótimo. Gestão, prova, diretora. Percebam que as associações que vocês estão fazendo nesse momento sobre o poder diz respeito à autoridade, à submissão, à imposição de uma verdade, de uma vontade à outra. Às vezes, professor versus aluno. Exatamente, exatamente. O professor vai servir de prova. É ótimo, é isso mesmo, gente, né? Porque faz a prova e acabou, né? Coloca aí na prova, acabou. Disciplina, Glaucio, disciplina tem muita relação com o poder, principalmente dentro da teoria Foucaultiana, tá? Delegar funções e querer que sejam cumpridas, olha lá, autoridade. Observem, olhe todos os exemplos que vocês trouxeram. O poder está sempre relacionado a uma imposição, a uma situação de submissão, a uma situação de que uma autoridade se sobressaia a uma pessoa, a outra autoridade, enfim. Ou, né, o próprio professor como autoridade sobre o aluno, tudo, né? Hierarquia. Mas o Foucault trouxe o estudo do poder por uma outra ótica. E é justamente por esta outra ótica que eu vou convidar-lhes agora
a entender um pouquinho o que é esse tal de poder. O Foucault, pessoal, ele rompeu com essa conceitualização clássica sobre poder, que define o poder como algo que algo que existe somente em relações de submissão, de mando e obediência. Para o Foucault, o poder não está localizado num lugar, numa pessoa, num cargo, numa instituição. O poder, para ele, está pulverizado por todas as relações. Está na relação entre de você, professor, para o seu aluno, mas também está na relação do seu aluno para com você. Você exerce o seu poder sobre o seu aluno e o seu aluno exerce poder sobre você. Para o Foucault, não tem localização do poder. Ah, ali está o poder, ó, aquela ali tem o poder. Não. O poder está nas relações. Está pulverizado por todas as relações. É sempre uma via de mão dupla. Você exerce e também sobre você é exercido o poder, independentemente das posições. Cada posição exerce o seu poder de uma forma. O poder não é uma coisa, dentro da teoria Foucaultiana, não é algo que a gente possui, que a gente tem a posse dele. Não. Dentro da teoria Foucaultiana, o poder é algo que a gente exerce. É um exercício. Eu, professora, exercito o poder. Eu, mãe, exercito o poder. Eu, diretora, exercito o poder. Eu, membro do conselho, exercito o poder. E recebo o exercício dos outros também. Então, dentro da teoria do Foucault, as relações de poder acontecem em todas as nossas experiências. Independe de posição, independe do lugar que eu estou, independe do cargo em que eu estou. Ah, professora, mas você está me falando que hierarquia não existe? Opa, alto lá. Não é isso que nós estamos dizendo. Claro que a hierarquia existe. E a hierarquia é fruto das relações de poder. O que nós estamos dizendo é que o poder não se localiza nas posições hierárquicas. Ele se pulveriza por todas as relações. Então, daqui para frente, vocês vão começar a pensar poder indo e vindo. Vamos mudar essa prosa? Vocês produzem. O poder que vocês exercem, que nós exercemos, produz. Mas da mesma forma que nós produzimos, nós somos também produzidos. As circunstâncias em que nós nos inscrevemos, as relações das quais nós fazemos parte, as instituições em que nós exercemos os nossos papéis, nos produzem tanto quanto nós produzimos. Pensem nessa via de mão dupla. Pensem nesse poder gerando efeitos de diversas ordens, tá bom? Porque a gente tem uma tendência muito grande a pensar no poder como algo negativo, né? Relacionado à autoridade, um autoritarismo, uma rigidez excessiva. Não. O Foucault fala isso claramente, não é em uma obra só. Eu vi em vários escritos dele, ele pontua que o poder pode ser positivo. Você não vai ver só, né? A gente tem essa pré-concepção de ver o poder dessa forma binária, né? Bem e mal, céu e inferno, esses binarismos que não tem relação com a maneira como
o poder é visto dentro da teoria Foucaultiana. Então, a partir de agora, você vai começar a entender que poder para o Foucault é um ponto de extrema relevância quando a gente vai pensar no sujeito. Que sujeito? Sujeito aluno, sujeito homem, sujeito cidadão, sujeito subordinado, sujeito dócil, sujeito útil. São todos conceitos estudados pelo Foucault. Docilidade, utilidade, produtividade. Quem é o aluno produtivo para você? Esse aluno é super produtivo. Ele produz. Quem é? Quem é o aluno produtivo? Quem é aquele que eu chamo de produtivo? Vamos fazer o seguinte? Eu sei que está aí na tua cabeça quem é o aluno produtivo. Aquele aluno que não faz o que você está pensando aí. Ou você já pensou em que o produtivo faz. Aquele que não faz isso que está aí na tua cabeça. Não é produtivo? Em nada? Comece a se dar conta das normalizações, do que a gente tem concebido como normal. Esse é normal, ele produz isso, isso e isso. E aquele ali não é normal. Gente, ele não faz nada, não faz aquilo. O que é que você tem normalizado? Bia, literalmente, a gente generaliza. Generaliza muito. Obrigada, Ana. Obrigada. Que bom que você está gostando. Se ficar com dúvida, me chama. Essa generalização não é uma coisa... não dá para dizer nem que seja voluntária nem involuntária. A gente generaliza porque estamos no contexto de relações que nos conduzem a normalizar isso, a tornar geral, a tornar normal, a estabelecer um padrão normal automaticamente. O aluno que reflete, questiona e debate. Esse é o produtivo para mim. E aquele que não reflete, não questiona e não debate? É anormal? É improdutivo? A gente vai começar a questionar algumas concepções que a gente construiu dentro das nossas relações para entender dentro do Foucault que os nossos saberes têm nos levado a examinar, a julgar, a pensar o sujeito, a produzir um sujeito pelo foco das lentes que não são as dele. E aí é que está, né, a parte final da teoria do Foucault, né, procura chegar nessas conclusões, né, nessas análises que são bem profundas, né? Exatamente. Esse nos obriga a produzir mais se quisermos atingi-lo. E aí vocês têm que pensar que ele também está exercendo poder sobre vocês. A forma como, a depender da situação, a maneira, o comportamento que ele está apresentando ali é um comportamento que o Foucault chama de... É uma situação, né, que o Foucault chama de resistência. A resistência está intimamente relacionada com o poder dentro da teoria do Foucault. É claro que a gente está começando a se aprofundar mais, mas eu imagino que a essa altura vocês já estejam começando a perceber que dentro da teoria do Foucault, poder não é aquela coisa que um soberano exerce sobre os seus súditos. O poder é um exercício que produz e é produzido no campo das relações. Isso vale para a escola, Natália? Acontece dentro da instituição escolar? O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo.
pensem nas dinâmicas cotidianas de vocês, que vocês vão conseguir se identificar facilmente nessas situações. Para o Foucault, pessoal, o poder é uma prática social. Ela é uma prática social que se constituiu historicamente, culturalmente. Então, ela carrega consigo as características das circunstâncias em que cada um de nós se inscreve, das circunstâncias em que cada sujeito, em que cada relação está inserida. Então, é claro que cada momento, né, cada aspecto que norteia e caracteriza a instituição, as pessoas, os professores, os alunos, as famílias, tudo isso influencia na maneira como o poder é exercido. Então, claro que a gente, dentro de qualquer análise, sempre que a gente pensar Foucault, o contexto, as circunstâncias merecem, não, devem ser consideradas. O Foucault constatou com isso que o poder está em toda parte. Ele não está assim, como eu disse para vocês, não está centrado num monarca, num governante, num alto cargo. Não. Ele está em todas as relações. E, como tal, provocam ações, provoca comportamentos, provoca discursos e provoca verdades. Nas relações de poder se produzem verdades. Nas relações de saber também se produzem verdades. E aí a gente, claro, começa a pensar quais são as verdades que estão, quais são os regimes de verdade que estão nos produzindo e que nós estamos produzindo. Dá uma olhada para o teu chat aí que você vai ver um montão de verdades. Não, como eu disse para vocês, a gente não está fazendo nenhum tipo de julgamento. A gente está entendendo como essas relações acontecem dentro da teoria Foucaultiana. Olha que a Ana Júlia colocou assim: não existe aluno que não produz, aqueles que não produzem me fazem produzir, porque me desmonta e faz com que eu busque mudar para fazer eles também produzirem. É um regime de verdades. É um regime de verdades. Para Ana Júlia, aquele aluno que não produz, a instiga a produzir. É um regime de verdades que se consolida pelos discursos que norteiam as relações da onde ela está. Da onde ela trabalha, da sua família, dos seus laços culturais. São essas verdades, são esses saberes que geram essas produções tão significativas dentro da teoria do Foucault. E foi isso mesmo, né? Foi dessa forma assim tão tão evidente, né? Parece tão evidente, na verdade, que ele procurou entender um pouco mais sobre o sujeito, sobre como o sujeito acontece dentro desse contexto todo, desse aparato todo que tem tanta influência, que gera tantos efeitos sobre a maneira como nós nos comportamos, sobre os discursos de que nos servimos, sobre as verdades, os regimes de verdade aos quais aderimos. Tudo sempre de acordo com o contexto, a história. Por isso, Foucault teve essa preocupação tão grande em buscar o conhecimento histórico, os fatos históricos, né, as produções históricas, para trazer as compreensões sobre como essas relações foram se estabelecendo, foram se modificando. Ele tem um estudo bastante interessante. Eu agora, se eu não me engano, está na História da Loucura.
Acho que está na História da Loucura. Um livro muito legal do Foucault, muito bacana. Não é tão curto, mas é um livro bem interessante. E ele fala que nessa transição, Idade Média, né, para na verdade, um pouco mais adiante, né? Depois da Idade Média, depois dessa transição, né? Quando a gente já começa ali a avançar para a Revolução Industrial e tudo, como esse arranjo, né? Os rearranjos sociais foram mudando as perspectivas do sujeito e a maneira como o sujeito ia se produzindo, por conta desse contexto histórico todo modificado, né, diferente, que se estabeleceu no pós-Idade Média, né, e assim adiante, né, inclusive. Então, para ele, o sujeito é resultado de uma produção. Sujeito, gente, em Foucault, jamais vai ser algo pronto, que nasce pronto, que já vem, né, vem com características inatas. O Foucault não tem ele não é essencialista, ele não tem essa característica teórica, pelo contrário, tá? Para ele, o sujeito produz e é produzido. E essa produção insere-se num regime de verdades. Ai, Natália do céu, o que é regime de verdade, gente? Da onde veio isso? Regime de verdades é uma terminologia bastante usada pelo Foucault para se referir aos discursos, aos saberes que definem, que normalizam, que legitimam. Então, dentro da escola, por exemplo, há regimes de verdades que determinam quem é o sujeito disciplinado e quem é o sujeito indisciplinado. Não é isso? Quando eu falei sujeito indisciplinado e sujeito disciplinado, você pensou em quem? Ah, tá bom, no aluno. E você? Vocês não são disciplinados e indisciplinados? É isso que o Foucault queria dizer. Ele fez assim, ó, deixa eu te contar um negócio. Sabe aquela história? Não é só para o aluno, não. É para você também. Nós também somos submetidos. Nós também somos produzidos, determinados, docilizados. Não é prerrogativa de um ou outro. Não é prerrogativa só do aluno, não é prerrogativa só do professor. O diretor também é. Todos nós somos. É isso que o Foucault queria nos mostrar. Sujeito é sujeito. Sujeito é produção, qualquer que seja a sua posição. Tanto é que o Foucault, assim como o próprio professor Charlot, que também é um autor aqui que ancora os nossos estudos aqui no curso, tem essa percepção muito clara de que posições não determinam poder, não determinam essas relações, a existência do poder. Pelo contrário, como eu disse para vocês, para o Foucault, o poder é exercício. Tá aí. O poder é um exercício, ele não se origina numa única fonte. Ele não nasceu com o rei, ele não nasceu com um governante, não. Ele é um exercício que está entre nós. E não necessariamente é opressor. Falei muito, professor. Falei demais já, né? Já fui longe demais. Acho que eu já assustei o pessoal, meu Deus. Não, primeiro a gente precisa dar um susto, depois a gente dá o tiro final, entende? Me ocorreu uma pergunta, né, a essa altura do campeonato, entende? Mas, assim, se eu estivesse conduzindo a aula, eu diria para vocês que às 8h28, 29, no meu programa, estaria escrito lá, hora de fazer uma pergunta difícil. Ela é simples, mas ela não é fácil.
se o poder não está em algum lugar, se o poder não está na mão do governante, o que é que tem, então, na mão dele que permite que ele exerça poder sobre mim? Que aí tem um ruído, né? E não vou aqui eu dizer, a Natália foi impecável no que ela disse até agora, em termos da obra do Foucault. A gente vem estudando esse cara faz algum tempo, né, Natália? Para tentar entender alguma coisa, né? A bem da verdade, né? Então, o que é que esse camarada aqui está no degrau de cima da hierarquia? Ele é meu chefe, ele é o meu coordenador, é o meu diretor, é o meu secretário de educação. O que é que ele exerce? O que é que ele tem na mão que permite que ele exerça sobre mim? Que ele me dê ordens, que ele me estabeleça proibições, ou dito como diria o Foucault, interdições, né? O que é que ele tem na mão dele? O poder a gente sabe que não é. Diz a Ana Júlia, sumiu, deixa eu abrir o chat aqui, porque eu fui ler, sumiu o negócio, peraí. Diz a Ana Júlia, o meu poder que eu mesmo dei a ele, mas então o poder estaria com você, Ana Júlia, e você entregou para ele. Mas, pelo que a Natália já falou, transmitir o poder sem chance, ele não é transmissível. Ele é relacional, né? Como ela disse até agora, dito de uma forma um pouquinho diferente. Então, chegando lá, o uso da força, creio eu, diz a Anne Medina. Muito bem. Então, ele tem algo que eu não tenho, ou que eu tenho menos do que ele. Tem o quê? O uso? Não, a força. O que ele tem é, dizia o Foucault, um feixe de forças maior do que o meu. Então, ele exerce o poder sobre mim, mas com uma condição importante dita pelo Foucault. Não há poder se não houver resistência. Mas a Natália já tocou na questão da resistência também. Então, ele tem mais força do que mim. Ele dá ordem, ele tem mais força do que eu. Ele dá ordem para mim. Troquei a ordem dos pronomes. Ele manda, eu obedeço. Tudo isso tá valendo. Não está desautorizado pela obra do Foucault. O que o Foucault está fazendo nesse ponto é um estudo não sobre onde o poder está, porque ele é categórico. O poder não está em lugar nenhum, a não ser na relação. Quando a relação se desfaz, o poder se desfaz junto com ela. Agora, as pessoas carregam feixes de forças, né? Então, uma dessas forças é o cargo, uma dessas forças é o poder econômico, né? A posição econômica, o social. Enfim, tem uma série de forças. Eu vou voltar num ponto rapidamente, que a Natália tocou agora de pouco, que vive estabelecendo as nossas relações como relações determinantes, não deterministas. Como assim? Assim, olha, elas têm toda a força e a direção para determinar, mas se elas vão ser eficazes na hora de determinar, não está garantido previamente. Podem determinar e podem não determinar. Um exemplo disso é fácil. O professor precisa sair da sala e diz assim, criançada, sem bagunça, se eu pegar vocês bagunçando, vocês vão ter comigo e tal, e faz toda aquela conversa. Ele vira as costas, o que é que acontece? A resistência fala, gente, o gato saiu, os ratos fazem a festa. Então, é porque o professor não exerce poder sobre eles? Não, exerce. Ele exerce. Exerce quando ele está ali. Existe até um poder exercido na ausência. Como? Alguém lá no meio vai falar,
Para, gente. Ele falou para não fazer bagunça. Tem sempre alguém que é uma espécie de força da presença na ausência. Sabe como é que é esse negócio? Olha, gente, a reunião vai começar, presta atenção. O chefe não está aqui, mas ele está vindo. Ele chegou antes de chegar. É isso que é força da presença na ausência. Mas eu vou ficar por aqui. Acho que tem mais coisas e acho que as pessoas também precisam participar. Só um último comentário. Gostei, Ana. O elefante preso na pata pela corda. Pois é. Então, se ele soubesse a força que ele tem, é isso aí. Entendi o recado. É sobre a palavra regime, que a Natália já tocou nesse ponto, corretamente. Acho que vale a pena só acrescentar uma ideia que parece-me que é interessante também. A ideia de regime, principalmente de regime de verdades, a palavra regime tem uma conotação política, de um regime político. Então, o momento da soberania era um tipo de regime político. Tinha o soberano e o súdito. Dentro da sala de aula, ocorre também um certo regime político, que todos nós conhecemos. O professor tem a palavra na mão e o aluno tem o direito ao silêncio, à cópia, à reprodução, ao sim, senhor, e por aí vai. Né? Então, a organização estratégica que coloca os sujeitos em determinado lugar da relação chama-se regime. Mas chega, já falei muito na aula da Natália. Foi bom para a gente começar a colocar as pedras no lugar, né, professora? Agora a gente vai começando. Quando não sobra nenhuma pedra, a gente começa a tentar colocar tudo no lugar. A Adriana colocou aqui no chat, né, se a violência simbólica também auxilia na manutenção, né, dessa força, do poder. A violência simbólica, pessoal, ela é um conceito do Bourdieu, acredito que a Adriana esteja se referindo a ela, e com certeza tem total relação com esse exercício de poder, né, com a manutenção dele, com a forma como o sujeito se produz, com o contexto, principalmente. Então, claro, tem muita relação, né? Depois, né, do que a gente viu e tratou um pouco, e o professor Flávio aprofundou, acho que a gente já ficou claro para a gente que o Foucault enxerga o poder dessa forma mais peculiar. Então, sempre que a gente fizer essas leituras, né, sempre que vocês fizerem essas leituras, fiquem atentos para não incorrerem nessas armadilhas teóricas que a gente costumeiramente acaba caindo, né? Porque nós estamos, né? O nosso contexto histórico, cultural, ele foi pensado para essa outra maneira de conceber esses conceitos, essas questões. E por conta disso, né, desse contexto de produção em que nós nos constituímos, fica fácil da gente cair nas armadilhas. Mas, retomando as teorias de Foucault, a gente consegue esclarecer dentro da conceitualização dele. Eu tive uma professora na USP, muito bacana, eu gostava muito daquela professora, gosto dela até hoje, a professora Teise, professor Flávio. Gosto muito dela, uma professora incrível. E certa vez eu estava num momento lá de discussão com ela, né, teórica, e ela sempre usava um termo que eu uso com os meus alunos na universidade e sinto falta disso em muitos momentos. Vamos procurar sempre pensar conceitualmente. Então, quando a gente falar do Foucault, vamos nos pautar nos conceitos do Foucault para a gente pensar aquela situação que a gente quer responder. Então, pensar conceitualmente, procurem pensar conceitualmente para a gente poder, então, entender cada vez mais as propostas, né? Não só aqui do Foucault, mas de todas que a gente for estudando ao longo do curso, tá? Seguindo em frente,
eu trouxe algumas notas conceituais importantes sobre a teoria Foucaultiana, para a gente poder entender melhor esses textos que nós utilizaremos aqui na nossa disciplina. É claro que na próxima live a gente vai aprofundar mais os conteúdos, né, dos próximos fóruns, dos próximos textos. Mas, para iniciar as leituras, né, para a gente começar a entender melhor o que é o Foucault, eu trouxe essas observações iniciais bastante relevantes para a compreensão da obra dele, né, para a compreensão da postura teórica dele. Então, eu destaquei ali institucionalização, subjetivação e normalização. Então, vocês já sabem que a gente está falando de instituição, de sujeito e de norma. Questões que são amplamente abordadas dentro da teoria Foucaultiana. Para o Foucault, pessoal, a escola é considerada uma instituição de sequestro. O que ele chama, né, de instituição de sequestro? É uma instituição que tem como característica moldar condutas, disciplinar comportamentos, produzir sujeitos, produzir comportamentos, produzir disciplina e assim por diante. Não, isso não que fique claro, isso não é uma prerrogativa da escola, tá? Dentro da teoria do Foucault. Não, é só a escola que é assim? Não, não é isso. É que é como aqui nós falamos desde o começo, como aqui a gente está tratando dentro da perspectiva da educação, é claro que a gente vai trazer essas análises para o universo educacional. Então, para ele, a escola é uma instituição, né? Ela é um espaço em que há essa produção, em que há condutas moldadas, em que há corpos disciplinados, docilizados, enfim. O Foucault também traz uma distinção entre sociedade disciplinar e sociedade de controle. Na sociedade disciplinar, nós temos uma outra forma de organização, né, de evidência do poder, de exercício do poder, né? O poder ele é exercido sobre o corpo. Então, nas sociedades disciplinares, você vê aqueles castigos físicos, né? O suplício dos corpos, aquele momento em que o corpo responde, né? A violência se dá sobre o corpo. Nas sociedades de controle, diferente do que acontece na disciplinar, o poder não se exerce pela violência física. Ele se exerce pelo exemplo que o professor Flávio trouxe. O indivíduo chega antes de chegar. Ele se exerce pela vigilância. Ele é invisível. Não é algo que a gente vê e toca. Não é palpável. E para tratar sobre a sociedade de controle, né, um dos principais exemplos para falar sobre a sociedade de controle está justamente nas torres de vigilância que o Foucault se refere, quando ele trata do panoptismo, que é um modelo arquitetônico pautado nessa forma de exercer o poder, né, esse poder invisível. Pensem numa torre de vigilância. Você está lá na faculdade, num presídio. Num presídio tem a torre de vigilância. Você sabe, né? Os presos conseguem saber exatamente quando tem e quando não tem um vigia na torre? Dá para saber? Exatamente quando tem e quando não tem um vigilante na torre? Porque ela é toda fechada, né? Nem sempre você vê o vigilante. Os vidros são pretos, né? Tudo escuro. Ou, às vezes, nem dá para eles verem a central de vigilância, mas eles sabem onde é. A gente consegue saber exatamente quando tem alguém ali? Os presos conseguem saber exatamente quando tem um vigia ali, alguém vigiando? Não. Mas eles têm a certeza da vigilância. Eles sabem que são vigiados. A perspectiva da vigilância já molda a conduta. Ao saber que estão sendo vigiados, ao saber que são vigiados, que o vigilante está ali, o temor da punição que pode decorrer de uma conduta subversiva
já molda o comportamento. Então, a diferença da sociedade disciplinar para a sociedade de controle está justamente na forma como esse poder é exercido. Na disciplinar, pela violência física, pelo suplício do corpo; na de controle, pelo poder invisível, pela governamentalidade, que é um outro conceito muito particular do Foucault. Na Idade Moderna, o Foucault trata da instituição na Idade Moderna, e para ele, nesse momento, a instituição perde aquele caráter de punição, a instituição para punir, para se tornar uma instituição para produzir. Então, a gente conversou agora há pouco, né, sobre essas transformações históricas que foram acontecendo. Essas transformações históricas que geraram grandes efeitos, não apenas na maneira como as pessoas se produziram, mas as instituições, os discursos, as verdades, também contextualizou a maneira como a própria instituição se coloca. Antes para punir, agora para produzir, docilizar, disciplinar. E aí entra a disciplina. A disciplina para o Foucault é uma técnica de poder específica que recai sobre corpo e sobre mente. Disciplinamento dentro do Foucault não é algo que se relaciona exclusivamente a essa intervenção em comportamentos. A gente já pensa logo no aluno, né? Eu tenho que ter mais disciplina. Não é só nesse aspecto. O disciplinamento dentro do Foucault está relacionado a esse molde de condutas, a esse molde de comportamentos, a moldar condutas e comportamentos, a normalizar, a estabelecer, a produzir o sujeito normal. Vamos pensar no aluno mesmo? Lá no dia a dia na escola, quando a gente eu preciso disciplinar mais a minha sala, a gente usa bastante esse termo, né? Precisa ter mais disciplina. Quando você impõe para os seus alunos aquelas práticas que você considera que sejam disciplinadoras, não deixar, não vai brincar, não vai, sei lá, na educação física, vai ter que ficar mais tempo aqui, enfim. As práticas que a gente coloca ali que a gente considera que sejam disciplinadoras. Para que a gente faz isso? Para que a gente impõe essas punições? São práticas punitivas. Para que a gente impõe essas punições? O que a gente quer gerar com elas? Muito provavelmente, nós queremos alcançar aquele paradigma de sujeito que estabeleceu-se como o normal, que é o sujeito submisso, que faz todas as tarefas, que permanece em silêncio, que não tem comportamentos agitados. Não é esse o aluno nota 10? Não é ele o aluno, né? Aquele aluno esperado. Essas práticas estão voltadas para moldar condutas em busca do sujeito normal. Por isso que a gente fecha esses conceitos com o processo normalizador, que é justamente esse trajeto percorrido para que a gente desenvolva aquelas habilidades e competências, aquelas atitudes e comportamentos relacionados como normais. Nós somos submetidos a um processo de normalização. A gente está pensando, né? Claro que quando a gente fala, a gente pensa no aluno, mas nós somos constantemente submetidos a esse processo.
Todos nós. Assim como aquele raciocínio que a gente tem para o poder, vale para a nossa produção também. Para fechar essa nossa noite aqui, né, essa nossa discussão tão bacana, eu trouxe, né, um infográfico mostrando como a gente vai pensar a subjetivação. A subjetivação é justamente essa produção da subjetividade. Para essa produção se articulam sujeito, poder, instituição e normalização. É basicamente essa estrutura que a gente que vai nos nortear conforme a gente for avançando aqui na disciplina, né? Conforme a gente for aprofundando os estudos e nas próximas lives, inclusive, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido trazer para vocês um pouco mais de conhecimento, que eu tenha aguçado em vocês a curiosidade para conhecer um pouco mais sobre a obra do Foucault, sobre as teorias dele, que são extremamente interessantes, e que essas discussões possam motivá-los a buscar novos saberes mesmo, novas verdades, novas formas de olhar para as relações, para os comportamentos, para as pessoas. Professor, o senhor me ajuda a encerrar? Ajudo. Claro, né? Eu vim ao mundo para ajudar ou para atrapalhar, então vocês decidem aí qual que vai ser nesse momento. Vou voltar, dar um passinho atrás apenas na ideia da disciplina, que me chamou a atenção, uma ideia que me veio à cabeça, já andei, acho que topando com ela por aí em algum texto, que é a ideia de disciplina. A gente poderia perguntar, viu, mas por que é que se disciplina pode ser abordado dessa forma? Que então, quando a gente usa disciplina para falar a geografia, a matemática, o inglês ou outra coisa do gênero na escola, por que também chama de disciplina ou são conceitos usados em contextos diferentes? Não. É a mesma coisa. Por quê? Vamos pegar uma ideia que a Natália desenvolveu agora de pouco, que se chama, que ela disse assim, há um processo de disciplinamento. Então, faz o seguinte, entenda a disciplina como aquilo que disciplina a mente. Por que disciplina a mente? Porque naquele componente curricular de geografia, de história, de matemática ou de inglês, né? Supostamente, claro que não é nessa linha, mas supostamente, o professor seleciona o que vai ser ensinado. O que ele não selecionar, não será ensinado, por ele, pelo menos. Então, a disciplina, ao mesmo tempo em que ela normaliza, como a Natália bem tratou até aqui, ela também formata a mente do sujeito, né? Ou seja, o que você tem que aprender nesta disciplina para você estar dentro da norma disciplinar é este conteúdo. Mas não é só aquilo que existe naquele componente, existe muita coisa. O professor restringiu àquela seleção que ele considera melhor, ou quem produziu o livro didático fez isso para o professor e disciplinou também a mente do professor de tal forma que disciplinar é exercer controle, inclusive sobre o que o aluno vai ter acesso em nome do conhecimento daquele componente curricular. Só esse detalhe. A gente podia tratar muita coisa, mas nós vamos terminar às 9h. Combinei com a Natália para não passarmos, né? Vou passar aqui para o Aldo, que está querendo falar alguma coisa importante. Depois é uma fala rápida, que o senhor acabou falando o termo, né? O Estado, de vez em quando, dá umas bolas dentro, né? Diante de tanto bola fora, e ele suprimiu essa expressão disciplina. A gente só fala agora componente curricular, para tentar desambiguar justamente.
né, da ideia de que o componente curricular é obrigatoriamente um disciplinador de qualquer coisa. Eu achei interessante essa sacada do Estado. Então, o termo disciplina foi relegado agora para o seu conceito de disciplina mesmo, de Comportamento. disciplinar, de comportamento, isso mesmo. Né? Quando a gente quer falar, a gente não fala mais. Se fala, já toma uma olhada feia do coordenador. Não é mais disciplina, é componente curricular. Sabe o que é uma brincadeira que eu vou fazer com você, Aldo? Eu tenho a impressão que a gente vai acabar na mesma vala da antiga grade curricular. Hoje, você fala grade curricular, o povo pula na parede ou no seu pescoço. Não existe mais grade curricular. De fato, não se usa mais essa expressão, porque nós internalizamos a grade. Eu tenho a impressão que a mesma coisa deve estar ou vai ocorrer com a ideia de disciplina. Mas vamos aguardar, né? O Fabiano, acho que queria falar alguma coisa também, ele levantou a mão, agora ele sumiu da minha tela. Não, professor, eu só ia dizer disso mesmo, né? Disciplina, grade curricular, disciplinamento, né? Acho que tem toda uma inter-relação aí, mas o senhor e o professor Aldo já colocaram. Maravilha. Troca o O no final da palavra disciplinamento por um E, você vai entender melhor o que a Natália disse até aqui. Devolvendo a peteca, Natália, para você encerrar. Gostei muito. Professor, eu adorei. Foi ótimo. Nossa, foi excelente estar com vocês. Adorei a interação. Muito bom ver o pessoal interessado, compartilhando, né, dúvidas, experiências, né, que era essa a minha principal intenção mesmo, né? Convidar vocês a irem pensando o Foucault dentro das suas perspectivas, dentro das suas vivências, e é isso que a gente vai continuar a fazer ao longo da disciplina, tá? Então, a gente vai se encontrar de novo no dia 17, nessa mesma hora, espero vocês, e aí nós vamos aprofundar um pouco mais essas discussões. Se vocês tiverem dúvidas, dificuldades com os textos, eu já falei para vocês, esse é o meu Instagram, pode me chamar no direct, a gente conversa por lá, me manda e-mail, tá bom? Muito obrigada pela atenção, pela troca. Natália, só um minuto. Não perca de vista, vale a pena até registrar a pergunta da Raíssa, porque acho que ela podia dar o gancho para a próxima aula, próxima live, sei lá. Cadê? E aí, temos a relação também entre poder e saber, porque acho que essa pergunta vai nos permitir entender uma outra questão. Qual é a relação disso tudo com a relação com o saber? É isso aí. Na verdade, a intenção agora essa mesmo. A gente, a partir desse conhecimento, desse debate inicial, fazer essa relação, Raíssa, que é essencial, né? O nosso grande objetivo aqui do componente curricular, da componente curricular. É o nosso grande objetivo, né, aqui, trazer, né, fazer vocês chegarem a essa conclusão, tá? Mas a gente vai aprofundar mais algumas coisas e nós vamos chegar nesse debate com toda certeza. E aí eu vou querer saber de vocês se poder e saber estão conectados ou não. Certo? Maravilha. Pessoal, muito obrigada pela mais uma aula, vez. pela exposição. Obrigada, professor, pela oportunidade de novo. Adorei estar com vocês. E a gente se encontra no próximo dia, se encontra na próxima live, no dia 17. Roberto, algum boa noite específico? Não, só agradecer, né? A Natália, ela traz uma leveza para o Foucault, né, professor? E a gente percebe isso nas mensagens. O tanto, viu, Natália, que eu acabei disponibilizando aquele texto integral. O livro. Isso, deixamos lá. Fez bem, um livro ótimo, bem didático. Já disponibilizei, a Raíssa estava conversando com a Raíssa, se quiser achando melhor, já disponibilizar para todo mundo já. Beleza. Tá bom? Mas é só isso, mais uma vez agradecer você.
Eu que agradeço. Obrigada por tudo. Pessoal, boa noite, bom descanso. Boa noite, gente. Boa Grande noite. abraço. Muito obrigado. Boa Boa noite. noite, Professor, Vou obrigada. interromper aqui a gravação. boa noite, pessoal. Boa noite.